Boa noite. Tenho uma preocupação no meu coração quando nós, como católicos, perdemos a dimensão sacra da nossa existência. E que muitas vezes a nossa dimensão corporal, ela mais está ligada a uma condição pecaminosa do que a nossa ligação com Deus, como se só a dimensão da alma fosse a dimensão elevada e a dimensão do corpo fosse um vale de lágrimas onde eu preciso suportar os pecados que tocam a minha carne a tal ponto de não entender a dimensão sagrada do corpo. Por isso, hoje, o grande mistério da ascensão do Senhor é a capacidade que Deus tem de elevar a nossa condição humana e sacralizar o nosso corpo. Nos mistérios de Cristo neste mundo, Cristo busca fazer nova todas as coisas. E uma coisa que ele necessitava reparar era a imagem e a semelhança. Com a sua morte na cruz, ele repara a semelhança, porque o que é a semelhança? A semelhança é a ligação sobrenatural que nós temos com Deus. É a nossa capacidade de nos relacionar com Deus, que é Espírito, e que nós não vemos Ele. Então, a ação do Espírito em nós se faz na semelhança. Por isso, fala lá no livro do Gênesis, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Perdemos a semelhança, mas resgatamos ela com o batismo, porque o batismo é essa aplicação da morte e ressurreição de Cristo. Cristo, ele restaura a semelhança e restaura agora a nossa condição de filhos e a nossa relação com ele. Por isso podemos cantar essa música pela ação do Espírito, podemos nos relacionar com Deus. Mas Deus, ele não faz as coisas por acaso. Não basta só restaurar a semelhança, precisa também restaurar a imagem. E a imagem é a nossa condição corporal. E essa condição corporal precisa também ser restaurada, porque é nessa condição corporal que iremos virar sacrário de Deus. E é por isso que precisamos olhar para o nosso corpo, olhar para a nossa condição, a nossa carne, e entender, não como as ideologias, eu não vou citar o nome da ideologia, mas tem uma ideologia que fala, meu corpo e minhas regras. Na verdade, o corpo não é objeto porque nós não temos um corpo, nós temos um celular, nós temos um carro, temos tudo. Nós não temos um corpo, nós somos um corpo. Deus não dá um corpo para nós, mas através da nossa alma Ele forma um corpo. Por isso, acreditar em reencarnação para nós católicos é impossível, porque não tem como Deus reciclar corpo. Porque se ele recicla corpo, recicla alma, quer dizer que nós não somos individuais. Quer dizer que Deus não pensou em cada um de nós de maneira particular. É uma maneira complicada acreditar nessas doutrinas, nessas heresias, que muitas vezes tentam não colocar a gente como seres únicos, mas colocar a gente como uma massa informe, que despreza a criação. E é por isso nós somos um corpo. Se você é ferido, se você quebra um braço, você quebra uma perna, você se machucou. Porque se arranca o seu braço, arranca a sua perna, você continua sendo você. O seu braço não é algo seu, você é o seu braço. Ele faz parte de você, sendo este corpo. E é por isso nós muitas vezes cometemos dois pecados contra o nosso corpo. O primeiro pecado contra o nosso corpo,
quando permitimos que o nosso corpo, em vez de ser sacrário e inviolável, vira uma carne no açougue. Vira uma carne à exposição das outras pessoas, a tal ponto das pessoas se aproximarem de nós, não desejando entrar neste santuário, mas desejando obter algum tipo de benefício com o nosso corpo, com a nossa carne. Quantas exposições, às vezes, nas redes sociais, a tal ponto de parecer vitrine, onde as pessoas olham, onde as pessoas, em vez de admirar, em vez de venerar e se colocar à disposição de entender o mistério do corpo, acha que é uma carne no açougue, onde o desejo de buscar compreender a profundidade daquele ser vira o desejo de tentar sanar os próprios vícios. Esse é o primeiro pecado que nós cometemos contra o nosso próprio corpo, quando nós não damos valor. E São João Paulo II, na sua teologia do corpo, quando ele vai falar da questão do pudor, ele fala que o pudor é o mistério do corpo, o mistério porque somos invioláveis. As pessoas precisam se aproximar de nós e tirar a sandália dos pés, porque precisam entender que somos sagrados. Cristo elevou esse corpo a uma condição sublime. Cristo colocou no céu algo que não tinha lá. O que não tinha lá? O nosso corpo mortal. Não tem lá. Não tinha, agora tem. E junto com o corpo da Virgem Maria, que logo depois também subirá ao céu. Se esse corpo está lá numa condição divina, também o meu corpo precisa participar dessa condição. E por isso eu preciso cuidar do meu corpo, eu preciso sim me alimentar bem, eu preciso fazer sim exercício, mas que essas coisas não estejam vinculadas a uma cultura de vaidade, uma cultura hedonista, uma cultura de exploração, uma cultura onde eu quero que as pessoas me admirem pela forma que eu tenho, não por aquilo que eu sou. Lembrando, meus irmãos, que o corpo ele existe para glorificar a Deus. Por isso cuidamos dele. Porque através do nosso corpo, Deus quer ser glorificado. Se o nosso corpo fosse ruim, se fosse desprezível, Deus não tinha se encarnado. Era mais fácil ele descer como um anjo. Era mais fácil ele assumir uma outra forma mais elevada. Mas ele quis essa forma para mostrar que a nossa imagem é esse sacrário. Mas esse sacrário que aponta para algo muito mais profundo que está dentro de nós. Quando vocês se aproximam lá da Capela do Santíssimo, talvez vocês se deparem com a beleza do sacrário, mas o importante não é a beleza exterior, ela precisa apontar para algo mais elevado. E a preocupação é quando perdemos essa dimensão sacra e a busca pela saúde vira mais uma cultura estética vazia, de um culto a si mesmo. É um pecado muito grave. Um culto a si mesmo, onde as pessoas, ao olhar para nós, elas não enxergam Deus, mas elas enxergam qualquer outra coisa. Se as pessoas se aproximam de nós e elas enxergam outra coisa, senão nosso Senhor Jesus Cristo, que habita em nós, existem dois problemas. Ou essa pessoa não está enxergando bem, ou eu não estou, através do meu corpo, através das minhas vestes, dando um bom testemunho. Por isso as vestes são importantes. E as vestes, não que você precisa se vestir mal vestida, não é isso. Mas a sua veste precisa ser compatível com o sacrário inviolável que você é. As tuas fotos precisam ser compatíveis com o sacrário inviolável que você é. Não pode ter diferença. Não pode ter diferença. Se nas tuas redes sociais as pessoas curtem muito mais por uma cultura hedonista e estética, tem algo errado aqui. Esse é o pecado, quando o nosso corpo vira vitrine, onde o nosso corpo está para as exposições. Só olhar hoje como está, e eu não falo só das mulheres, também falo dos homens, porque às vezes os homens se expõem de uma maneira que não é
que não demonstra a masculinidade verdadeira, mas mostra muito mais uma fragilidade de uma criança que é ferida. Que é ferida. Esse é o primeiro pecado que cometemos contra o nosso próprio corpo. Por isso, hoje, no dom do temor de Deus, o que é o dom do temor de Deus? Não é ter medo de Deus, mas é ter reverência, ter respeito por aquilo que é sacro. A mesma reverência que você tem que ter pelas coisas da igreja é a mesma referência que você tem que ter pelo seu corpo. Ao olhar para o seu corpo, você precisa glorificar a Deus. Glorificar a Deus porque você existe e Deus habita em você. E o segundo pecado contra o nosso próprio corpo, que é quando nós não aceitamos a nossa condição, o nosso corpo. E assim entramos numa cultura de buscar tipos, modelos que nos são apresentados. Isso é terrível. Quando eu olho para o meu corpo, e aqui é uma crítica a esses excessivos tratamentos estéticos que nem é necessário, mas as pessoas se submetem a isso para melhorar uma coisa ou outra. Para melhorar isso. Isso não é saudável. Precisamos entender, e por isso, quando Cristo sobe ao céu, ele carrega as suas chagas. As suas chagas estão lá com ele, as suas feridas também são elevadas à glória do céu, para entender que precisamos entender e que a tua emoção e o teu corpo são coisas distintas. Você e as tuas emoções, às vezes as suas emoções irão apontar coisas em você que não é verdade. E aqui eu cito uma outra ideologia, não vou falar o nome, mas aquela ideologia onde falam que a pessoa pode ser uma coisa ou pode ser outra, mas como assim? Como assim ela pode ser uma coisa ou pode ser outra? Se nós acreditamos na ressurreição da carne, quando ela ressuscitar, ela será o quê? As emoções dela apontam uma coisa, mas o corpo dela aponta outra. Quem está certo? Quem está certo é a realidade imposta pelo Criador, que não erra, mas pensa no plano de salvação para cada um de nós. Esse é um pecado terrível quando não aceitamos como nós somos. Precisamos aceitar o nosso temperamento, o nosso jeito. Ah, eu tenho cabelo muito curto, eu queria ser mais baixo, mais alto. O que importa? Isso não importa. Não tem um lugar de estatura no céu. Ah, só os baixinhos, só os altos, só os baixos. Não, todo mundo entra. O gordo, mas qualquer um entra, todo mundo entra. Porque está mais na grandeza da alma do que nas pequenos defeitinhos que tem no nosso corpo. E às vezes esses defeitos também é uma possibilidade da gente amar. Nos amar como nós somos. Eu nunca assisti aquela série The Chosen, mas só assisti um episódio uma vez. E foi um episódio que eu gostei bastante. Tem lá o personagem, o Tiaguinho. Ele, acho que ele é manco, eu não sei o que ele é. E ele vendo Jesus, né, curando todo mundo. E ele fica indignado. Como assim? Eu ando com esse homem, eu sou apóstolo desse homem, ele não vai me curar. E Jesus olha para ele e falou assim, sim, eu posso te curar. Mas enquanto muitos louvam a Deus pela cura, você pode louvar a Deus sem a cura. E aceitar esta condição como um ato de louvor a Deus. E quantas vezes não aceitamos a nossa condição? Quantas vezes queremos ser o outro? E isso é um pecado também contra Deus, porque quando você deseja ser outra pessoa, tem uma outra família, tem um outro corpo, tem uma outra altura, você está se colocando na disposição de falar que o que você tem, o que você é, não é sagrado, é profano. Então Deus errou. Deus errou. E colocamos Deus em xeque. A festa da ascensão do Senhor quer nos colocar de novo no trilho de entender a sacralidade do nosso corpo, de entender a sacralidade do corpo das outras pessoas e nos aproximar delas como elas sendo um território santo, como o Senhor fala no livro do Êxodo para Moisés, tira o sapato dos pés, porque o território que você pisa é santo. É assim que devemos nos aproximar das pessoas.
É assim que devemos nos direcionar pelas pessoas, seja homem, seja mulher. É assim, um território santo, um território sagrado, e que a beleza exterior me ajude a encontrar nessa pessoa aquilo que é mais sagrado nela, que é o Deus que habita nela. Deus que habita nela. A beleza sim nos atrai e precisa nos atrair. Quanto a coisa ser mais bela, melhor ela nos atrai. Mas ela nos atrai para algo muito mais profundo dentro dela. Um sacrário, belo por fora, mas carrega um tesouro por dentro. Carregamos esse tesouro, essa ação do Espírito. Por isso, o dom do temor de Deus nos dá a graça de enxergar as coisas sacras que Deus criou, principalmente a nossa condição humana. Não somos um tiro no escuro. Deus pensou em cada um de nós. Deus pensou em você desta maneira. E às vezes, dentro da tua condição humana, tem sim limitações. E a limitação ela precisa existir. Porque ela precisa existir para você lembrar que você precisa da graça de Deus. Deus, na sua sabedoria, poderia criar todos nós muito perfeitos. Mas se a gente fosse muito perfeitos, nós nunca buscaríamos o Senhor pela sua graça. Por isso Ele nos dá as limitações. Por isso, às vezes, Ele nos permite cair em alguns pecados, para que a gente entenda que só o seu amor basta, só a sua graça basta. E hoje, nesse dia 1º, missa votiva de Santa Teresinha, uma mulher que se elevou. E aqui, quando eu era criança, na cidade do Goiás, na igreja, né? No fundo da igreja tinha um quadro gigante da ascensão do Senhor. Gigante, né? O Senhor subindo glorioso ao céu. Eu ficava olhando para aquele quadro, e aquele quadro me dava um tremor, porque era uma coisa muito espetacular. Tipo assim, quase um Superman Jesus, assim. Eu pensava, né? Criança, né? Quase um Superman Jesus, assim, subindo ao céu. E hoje, rezando junto com Santa Teresinha, lembrando deste quadro, ela colocava no meu coração, eu preciso também desejar ser elevado para o céu como o Senhor. Ser elevado para o céu sem escala no purgatório. Direto, sem parada, sem conexão, direto. Como o Senhor foi, como a Virgem Maria foi, como ela própria foi, sem conexão. A festa da Assunção também nos comunica isso. Nada de purgatório, é o céu direto. Porque se o Senhor não fez parada no purgatório, Ele abre o céu para nós. Para que a gente, como Ele, como a sua mãe, como os outros santos, também possamos nos elevar de maneira triunfante. Sem escala no purgatório. Quem gosta de conexões, quem gosta de conexão no aeroporto? Ninguém gosta. Então, que a gente não tenha uma conexão no purgatório, que seja diretamente para o céu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.